Sentar lá, uma música puxa a outra. Ela dá para emendar no sabão. Irmãos, abram suas Bíblias hoje em Romanos capítulo 8. Logo vamos retomar nossa exposição em João. Mas temos vivido momentos em que muitas vezes alguns textos diferentes precisam ser expostos. E mais do que nunca, o texto dessa noite especificamente fala de uma verdade, de verdades, não é? Que nós precisamos ser lembrados. Romanos capítulo 8, eu vou ler do versículo 18 até o verso 26. Então abra sua Bíblia aí, Romanos 8, versículos 18 até o verso 16. Diz assim na minha versão: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não são para se comparar com a glória por vir, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até aí, o texto que nós vamos ver nessa noite, ele trata especificamente de alguns assuntos. A verdade central que vai mostrar para nós, o assunto sobre o qual o texto vai então transitar, ele poderia ser resumido da seguinte forma: a vida cristã é marcada por sofrimentos transitórios e consolos permanentes. A vida cristã é marcada por sofrimentos transitórios e, graças a Deus, por consolos que são permanentes. Mais do que nunca, nós precisamos voltar para a Escritura, para textos como esse. Esse texto especificamente, ele vai nos mostrar 3 gemidos que surgem, que emanam desse texto. Vai mostrar três grupos que estão gemendo, se é que podemos colocar como grupos, 3 gemedores. Não sei se existe esse termo aí, mas vai mostrar então aqui um clamor. Pelo menos que pode ser classificado, pelo menos 3 aqui vão surgir. E esses clamores estão aí desde a história do Éden, estão na terra, e nós muitas vezes ignoramos esse clamor, esse gemer, esse gemido aqui da Escritura. Então esse texto hoje vai mostrar um triplo gemido. Isso é fácil de você guardar, vamos ver 3 gemidos. Por que isso é importante entendermos? Os teólogos do passado classificavam a nossa geração, ou o mundo que nós vivemos, eles chamavam de um vale de lágrimas. Eles diziam o seguinte: o mundo inteiro, cada pessoa que nasce aqui, enquanto transita pela sua vida, ele vive num vale de lágrimas. Sobre cada um de nós, desde o nascimento, desde a mais tenra idade, você avança, fardos e fardos são colocados sobre os nossos ombros. Alguns fardos são difíceis demais de levar. Muitos passam anos, décadas da vida debaixo de profunda tristeza, choro, dificuldades,
Diversos irmãos nossos nasceram em lugares e foram escravos. O meu avô pegou o final da escravidão no Brasil. E há muitos outros crentes, servos de Deus, que nasceram em lugares, nasceram sabendo apenas o que era a escravidão. Viveram a vida toda debaixo de chicote, de perseguição. Eram servos de Deus, tanto amados, tão amados como qualquer outros. Mas nasceram e sofreram por causa disso. Os crentes do primeiro século foram praticamente quase todos aí martirizados, perseguidos pelo Império Romano ao longo aí das eras, e depois pelo catolicismo romano, pelo romanismo, foram também perseguidos com a Inquisição, muita dor, um vale de lágrimas sem igual. E hoje nós desfrutamos ou estamos com outros fardos. Talvez você esteja aqui ou você nos assiste. Há pessoas que estão profundamente assustadas com medos do futuro. Talvez o assunto mais predominante na mente das pessoas é o que o futuro, e quando eu falo futuro não é daqui 10 anos, mas é o futuro a curto prazo nos reserva. O ano começou e as pessoas estão com medo. Pastor, vai ter vacina ou não vai ter vacina? Pastor, o que vai acontecer se eu adoecer? Pastor, devo tomar essa vacina ou não? Pastor, estou com medo de perder o trabalho. Pastor, estou na época de entrar na faculdade e estou preocupado com a questão dos vestibulares. Como eu vou lidar com tudo isso? Há muito medo relacionado ao futuro. E as pessoas nunca viveram, pelo menos agora, recentemente, um clamor tão grande. Muitos crentes vão dormir chorando, preocupados, assustados, amedrontados com o que o futuro reserva. E essas lágrimas que correm no rosto durante a noite, que correm no rosto silenciosamente, vão marcando a vida dos crentes que continuam a caminhar nesse vale de lágrimas. E todos nós temos amigos e familiares que se aproximam de nós no meio das dores, das dificuldades, dos lutos. E nós encontramos neles algum tipo de amparo. Eles dão palavras de encorajamento e consolo. Dizem, olha, não se preocupe, isso logo vai passar. Logo vai ficar para trás. Não se preocupa, eu já passei por isso. Enfim, todos nós encontramos nas pessoas palavras de consolo. Ou às vezes somos consolados e às vezes tentamos consolar. Mas por mais bem intencionados que as pessoas sejam ao fazer isso, nós sabemos que esses consolos que são oferecidos, às vezes são só palavras lançadas no ar, e às vezes, mesmo bem intencionados, com a motivação correta, elas não atingem o objetivo realmente de promover consolo permanente. É fácil você tocar em alguém e falar, olha, fica firme, você vai passar, estamos juntos. Este consolo não é capaz de fazer com que a pessoa avance por todo o vale de lágrimas. E nós, então, precisamos entender isso. Muitas igrejas e muitos líderes estão enganando os crentes, dizendo que não existe vale de lágrimas. E que uma vez convertido, a sua vida vai ser marcada pelo contrário. Em vez de lágrimas, vai ser só risos. É claro que nós não choramos o tempo inteiro. Mas há igrejas que dizem que a vida cristã é marcada, o verdadeiro crente, não é? Eles dizem quando é dizimista, quando é fiel e tudo mais. Esse crente então vai passar a vida feliz a cantar. E nada de ruim vai acontecer. Mas não precisa nem da teologia para mostrar que rapidamente as pessoas descobrem que isso não é verdade. A vida é marcada por sofrimentos. E quem acha que não vai sofrer está enganado. E sofrimentos, às vezes, vêm à nossa vida por decisões nossas. Mas muitos sofrimentos vêm à nossa vida por soberania de Deus, por circunstância, por pecados de terceiros. Quantas pessoas, quantas famílias sofrem na virada de ano, quantas pessoas perderam entes queridos em acidentes por causa de carro, não é? Ou moto ou carro. A pessoa está lá andando pela calçada e alguém vem alcoolizado e atropela. Então, porque nós estamos num mundo marcado pelo pecado, dominado por uma série de circunstâncias, o sofrimento está aí. Não há como fugir disso. E quando nós vemos que o sofrimento é tão real, a própria palavra de Deus diz no Salmo 119, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Ora, nós não precisaríamos de lâmpada para os nossos pés se nós estivéssemos andando na luz do dia. Se o sol está brilhando sobre nós, iluminando o nosso caminho, não há por que nós temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés. Sabe por que ela é lâmpada para os pés? Porque ela nos ensina que nós estamos andando no escuro, num vale escuro de sofrimento, e nós precisamos ter nas nossas mãos algo que aponte, que ilumine o caminho para que nós possamos andar no dia a dia. Então não entenda, nunca seja convencido pelas pessoas que o sofrimento não é real. Ele é transitório em muitos aspectos. Há crentes, ontem estava conversando com uma pessoa e ela pediu oração. E ela me disse, olha, ore por mim porque a minha sogra faleceu no dia 1º de janeiro. E eu perguntei, mas como isso aconteceu? Ela falou, olha, houve um encontro da família, um dos entes estava com Covid, e a minha sogra, então, contraiu o vírus, manifestou alguns sintomas, e como não estava melhorando, ela disse o seguinte, olha, se eu não melhorar na segunda-feira, eu vou então ao médico. Mas ela faleceu no domingo. E a família está abalada, está triste. O sofrimento é real. Conversava recentemente com um pastor amigo e ele contraiu o vírus também, ele e a sua esposa. E a esposa adquiriu uma forma mais branda e ele numa forma mais severa. E agora ele está internado, numa ala de isolamento. Vale de lágrimas, meus irmãos, todos nós estamos passando por isso. Nenhum de nós pode andar por este mundo achando que o sofrimento não vai chegar, o sofrimento é real. Esse vale é frio e escuro, por isso esse texto apresenta 3 gemidos, mas também apresenta 3 consolos que Deus dá para cada um desses gemidos. De modo que enquanto você chora nesse vale e anda por esse vale, há também no meio desse vale a presença de Deus trazendo resposta para o gemido da nossa alma e os outros gemidos que vamos ver aqui. Versículo 18, hoje nós vamos ver então aí a verdade central, já vimos. O objetivo da mensagem então é mostrar 3 gemidos e 3 consolos que Deus dá a cada um deles. Primeiro, no verso 18 diz assim, porque para mim, o apóstolo Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do presente... Olha aí, por si só, se eu parasse nesse versículo, o apóstolo Paulo discorda completamente de pessoas que dizem que não tem sofrimento. Paulo diz, estou certo que os sofrimentos do presente, ou seja, ele já praticamente diz, há sofrimento sim, mas eles não se comparam com a glória que vai vir. E o sofrimento na vida do crente existe desde a fundação do cristianismo. Começou no seu fundador, em Cristo, e então passou por todos os outros. Não há como fugir disso. E Paulo diz, eu estou bem certo que os sofrimentos do presente não são para se comparar, não dá para comparar com a glória por vir a ser revelada, aí na minha versão diz, em nós. Paulo diz, em nós há uma glória a ser revelada. Fora o sofrimento à nossa volta, nós sabemos que os crentes, desde o início, enfrentam zombaria, perseguição e ódio. Eu, como pastor, canso de ver pessoas que são perseguidas pelo seu cônjuge quando se convertem. E o casamento passa a sofrer porque um dos cônjuges se converteu e o outro então persegue, zomba. Há filhos que são perseguidos pelos pais porque se converteram. Há pais que são desenhados pelos seus filhos porque simplesmente eles creram em Cristo. Nós somos tidos como as pessoas mais tolas deste mundo. Não sei se você entende isso quando você anda pela rua, o mundo... Quando você fala que é crente, algumas pessoas dão aquela risadinha de canto de boca, olha para você fala, meu Deus, como é que pode? Em pleno século 21, ter pessoas com uma mente tão retrógrada. Alguns acreditam que a mentalidade dos crentes está atrasada em 300 anos, praticamente. E eles olham para nós e falam assim, como vocês são... Literalmente, as pessoas olham para nós como estúpidos. Eles falam, como é que vocês, no século 21, acreditam que um carpinteiro do primeiro século morreu e ressuscitou, foi ao céu?
Que loucura, como vocês são tapados para acreditar nessas tolices. Vocês acreditam em fábulas. Olha, é melhor acreditar em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa do que acreditar que um carpinteiro é Deus. E quem contou isso para você foram pescadores. Qual é a fama de pescadores? Um grupo de pescadores espalhou essa notícia pelo mundo inteiro. Os pescadores têm fama de mentir. Parece que Jesus escolheu propositalmente o grupo para espalhar a notícia. Quando ele ressuscita, ele apareceu. Qual foi a primeira pessoa para quem ele apareceu? Para uma mulher. E no contexto do Oriente Médio do primeiro século, o testemunho de uma mulher era totalmente... Gente, não tinha valor. E ele aparece para as mulheres. E depois ele aparece para os pescadores. E você hoje está sentado aqui, neste culto, já fechou os olhos e já falou com esse pescador, já falou com esse carpinteiro. E você acha que o mundo vai olhar para você como normal? Eles vão dizer um Deus imaginário, você é louco. E queridos, nós somos loucos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo disse que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, pela loucura do evangelho. Nós somos loucos. E Deus fala, eu chamei os loucos deste mundo. Eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. E por causa dessa perseguição, por causa dessa zombaria presente, nós estamos aí sofrendo dia a dia. Mas na presente era, eu quero mostrar para você como esse texto vai se aplicar e mostrar para nós. Paulo diz assim, há uma comparação entre o sofrimento e a glória que vai ser revelada em nós, mas não dá para comparar os dois, porque a glória é muito maior. Verso 16 diz, a ardente expectativa da criação. Paulo diz que a criação está esperando, a palavra expectativa aqui é a palavra usada para alguém que está esperando que algo aconteça. E ele diz para nós que a criação, aqui é claro que ele coloca a criação, ele personifica a criação como se fosse uma pessoa, mas é uma figura de linguagem para que nós entendamos. Ele fala todo o universo está na expectativa, está aguardando que uma coisa aconteça. E o texto diz o que é. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que a criação toda está ansiando para que os filhos de Deus sejam revelados como eles são. Em 1 João nós conhecemos o texto onde o apóstolo João diz assim que, amados, não se revelou, nós ainda não fomos revelados, nós ainda não estamos manifestados como vamos ser. Nós somos salvos, é verdade, mas existe uma glória revelada para o futuro. E a Bíblia diz que a criação está na expectativa de que isso aconteça. Como e por quê? Porque nós vamos ver aqui. E como é quando nós, os filhos de Deus, formos glorificados, quando isso acontecer. A criação toda que está na expectativa desse surgimento, dessa manifestação gloriosa. Hoje somos desprezados, mas Paulo diz, não se preocupe, há um dia em que uma glória vai se manifestar em vocês, e toda a criação está ansiando por isso. A criação, olha o versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade aí pode ser traduzida por... Vaidade é uma coisa vazia, é isso que significa vaidade. Poderia ser traduzida... O que é uma coisa... O que é a vaidade? Quando nós pensamos em termos de vaidade, pensem assim em algo que é passageiro, algo que vai desaparecer. Dizem que as mulheres são mais vaidosas do que os homens. Há discussão a respeito disso, mas podemos até presumir isso e falar, olha, as mulheres são mais vaidosas. Isso significa que elas estão mais preocupadas com aquilo que é passageiro. Por exemplo, quando nós pensamos em estética, normalmente as mulheres estão mais preocupadas com a estética do que os homens. O homem vê um fio branco, surge um fio branco, e o que o homem faz? Ele chora, ai meu Deus, fio branco na minha cabeça. E a mulher? Quando aparece um fio branco, pense em outra pessoa, não fala nada não olha para ninguém, não imagina ninguém aqui. Essas pessoas que eu estou falando de vaidosas, elas não vieram ao culto aqui, são as pessoas que estão assistindo, então você pode ficar tranquilo. Mas surge um fio branco, a pessoa vai e
a mulher vai e tira. Por que ela fez isso? Por que ela tirou o fio branco? Porque ela está preocupada com a aparência. Se surge uma ruga, um homem olha e fala o quê? Meu Deus, não vou trabalhar, surgiu uma ruga. É assim? Mas e a mulher? Normalmente ela compra Avon, compra Natura, compra não sei o que e começa a passar. E a empresa de cosmético, ela agradece, porque ela faz isso com as pessoas. Ela vende, ela mostra assim, normalmente pega um rosto e mostra lá. A pessoa que passou Avon, metade do rosto, fica o rosto igual ao de um bebê. E a pessoa que não passou Avon do outro lado, o rosto fica igual uma uva passa. Então a pessoa olha e fala, meu Deus, eu tenho que passar Avon. Mas, infelizmente, lamento informá-los que passando Avon, Natura, passa o que quiser. Nós estamos, a Bíblia diz, nós fazemos parte da criação. Essa criação está sujeita à vaidade, ela está desaparecendo, ela está sendo corrompida dia a dia. Nós vamos envelhecer. Impressionante isso, estava esses dias aqui bebendo água na sala de casa, em cima do filtro que tem na minha sala, na sala da minha casa, há um quadro. E em cima do filtro há uma foto do dia em que eu casei. E, gente, eu olhei para mim, eu falei, aonde está esse rapaz? Cadê? Olha, eu olhei e falei, não é possível, o que aconteceu comigo? Eu era tão lindo, como? É desesperador. E eu bebia água, olhava para a imagem e falei, não é possível. E não é assim com cada um de nós? O tempo passa, o cabelo branco surge, as rugas aparecem, e quem o cabelo não fica branco, o cabelo cai. O meu tem feito as duas coisas, está ficando branco e caindo. O que é isso? Paulo diz, a criação toda foi sujeita a uma vaidade, e ela está passando. A beleza física é passageira e não há nada no mundo que possa fazer, no aspecto que eu estou citando o exemplo da beleza, da estética, não há nada no mundo que pode fazer com que esse mundo pare de se deteriorar. As pessoas desse mundo inventaram a ecologia, e por meio da ecologia elas estão tentando de alguma maneira desacelerar o processo de decomposição deste mundo. Mas não importa o que o ser humano faça, e nós devemos cuidar do nosso planeta, mas não importa o que seja feito, a Bíblia diz que esse planeta está condenado. Não só esse planeta, mas o universo está condenado a ser destruído. E pouco a pouco nós estamos vendo isso. Nós vemos isso no clima, nós vemos isso por meio das doenças. Olha o número de doenças que tem surgido. Sem contar aí o coronavírus. Surgiu aí a primeira variante, agora já falaram que tem 3 ou 4 variantes. Uma variante inglesa que é mais contagiosa. Ouvi falar de uma variante africana que é mais letal. A gente não sabe o que fazer. Mas Paulo diz que toda a criação está sujeita à vaidade e ela está pouco a pouco se decompondo. E quando isso acontece, meus irmãos, quando nós pensamos que a criação está acontecendo assim, está acontecendo isso com a criação, Paulo diz assim, versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, ou ao desaparecimento, se você quiser colocar aí. Não voluntariamente, não é porque a criação quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Na sua Bíblia está escrito assim, por causa daquele que a sujeitou. Os teólogos, eles divergem a respeito de quem é aquele que sujeitou a criação à vaidade. Muitos dizem, quem fez com que a criação, o universo que estava perfeito, caísse, se deteriorasse, foi Adão. Adão fez com que a criação se tornasse, fosse sujeita ao desaparecimento. Outros dizem que foi o diabo que fez isso. Que o diabo sujeitou a criação à vaidade. E há uma terceira posição, então, que seria Deus. Adão, o diabo ou Deus. E os teólogos, bons teólogos, divergem a respeito do assunto. Me parece, à luz do verso 21, que quem fez isso foi o próprio Deus. E o versículo diz assim, por causa daquele que a sujeitou. Aquele que a sujeitou fez isso como? Fez por quê, na verdade? Sujeitou na esperança. Então, quem sujeitou a criação à vaidade tinha uma esperança.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Alguém fez com que esse universo, com que a criação fosse sujeita ao desaparecimento, para que existisse uma expectativa, uma esperança de que isso que está fadado a desaparecer possa um dia vislumbrar uma transformação. E que transformação é essa? No versículo 21, na esperança, quando nós falamos esperança na Bíblia, quando você vê essa palavrinha na Bíblia, esperança, ela é diferente do que nós vemos na língua portuguesa. Na língua portuguesa você fala assim, aquela moça tem a esperança de casar. É certo que ela vai casar? Não, ela tem a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Então, quando nós pensamos em esperança no nosso contexto, é assim, estou esperando ir bem naquela prova. É certeza de que vai acontecer isso? Não. É uma expectativa. Mas na Bíblia, a palavra esperança, ela tem a ideia de algo que é esperado e é certo que vai acontecer. Essa é a esperança bíblica. É a esperança de alguém, por exemplo, que está no metrô, esperando o metrô. Ele está ali esperando, é certo que o trem vai chegar. Ou ele está no ponto de ônibus e é certo que o ônibus vai passar. Não é uma expectativa vazia. Será? Eu espero que amanhã dê certo essa entrevista de emprego. Não é essa expectativa vaga. Na Bíblia, é uma esperança que vai ser confirmada. Só não sabe-se quando, mas vai acontecer. E Paulo diz, a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, na esperança, que é certo, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ele diz que o universo está sendo corrompido. Um tempo atrás eu vi um documentário sobre as baleias. E gente, não dá para você imaginar... Eu olhando para aquilo, eu falei, quem fez isso? Tem que ser o pecado. A destruição que o pecado causou. Um grupo de baleias orcas estavam caçando. E elas estavam juntos caçando. E elas foram caçar um dos maiores mamíferos da terra, que é a baleia jubarte. E lá estava um enorme jubarte, 2 ou 3 vezes maior que a orca. E havia um grupo de 6, 7 orcas nadando juntas. E havia uma enorme baleia jubarte, maior do que esse salão aqui, a baleia. E ela tinha dado à luz e tinha um filhote nadando ao lado. Então você tem a mamãe jubarte e um filhote nadando ao lado. O filhote era do tamanho das orcas. E o grupo de orcas matou o filhote. Sabe como? Eles vinham nadando em grupos ao lado da jubarte e eles afogavam. Eles iam por cima do bebê, modo de dizer, sabe o tamanho dele, e ela com o corpo levava a jubarte para baixo. E quando o bebê precisava respirar, essa orca saía e a outra vinha e assumia o lugar em cima dela e matava o bebê afogado. Aí você fala, mas é o instinto, é a cadeia alimentar. E depois que aquele bebê foi morto, as orcas atacaram o bebê e comeram apenas o fígado do animal. E deixaram a carcaça lá boiando. Já viu como as orcas caçam, por exemplo, focas? Elas nadam em grupo, uma foca estava em cima de uma grande plataforma de gelo e ela estava sozinha. E havia um orquestrar para o mal. Elas vinham nadando e elas produziam uma onda. E quando elas chegavam perto da plataforma de gelo, as orcas vinham e afundavam. E a onda entrava em cima do gelo e jogava o filhote para dentro da água. E elas não matavam rapidamente, elas ficavam com as suas caudas jogando de um lado para o outro o filhote, ferindo, machucando. A criação está gemendo. Filhotes de leão, quando um leão assume o controle do seu clã, ele mata todos os outros filhotinhos para que não haja uma linhagem de outro. O que está acontecendo? A maldade. No bairro onde eu moro existem 2 siriemas. E é um pássaro até bonito, parece meio pré-histórico, mas é bonito. E o papai e mamãe siriema deram à luz. A mamãe deu à luz, né? Melhor dizendo assim, a mamãe deu à luz, hoje tem que explicar, né? Senão o pessoal confunde. A mamãe siriema deu à luz, pôs lá o ovo e nasceu o filhotinho siriema. E fiquei admirado em perceber que eles, depois de um tempo, mataram o filhote e comeram o filhote. E Paulo diz, toda a criação está gemendo. Olha como o texto caminha. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação, toda ela,
a um só tempo, qual é a palavra que aparece agora? Geme. E aí então você tem o primeiro gemido do texto dessa noite, que aparece aí, vai ser projetado para você. Falei de 3 gemidos. O primeiro gemido é da criação. Paulo diz, toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Paulo diz, não há o que fazer, a criação está chorando e clamando, gemendo, e o Criador escuta esse clamor. E nós não ouvimos o clamor, mas nós vemos, nós presenciamos o mal em toda a criação, a corrupção física nos seres humanos, a corrupção moral nos seres humanos e até no reino animal. E até no reino, não é natural que nós falamos aí, o clima, as doenças, toda a criação está gemendo na expectativa. Qual é a expectativa? O que é que essa criação está esperando enquanto ela geme? Então você vê a criação gemendo e Deus oferece para a criação um consolo. Há um clamor, há um gemer, há um gemido, mas Paulo diz assim, na esperança de que será redimida do cativeiro. Como? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo diz que o clamor da criação cessa, o gemido da criação acaba no dia em que os filhos de Deus forem revelados como eles serão. E meus irmãos, eu anseio muito por esse dia. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que uma é a glória do sol, uma é a glória da lua e a outra das estrelas, e assim será na ressurreição. Cada um terá a sua glória. E o que será desse universo quando os filhos de Deus surgirem? Hoje nós somos desprezados, zombados, humilhados e perseguidos. Mas Paulo diz, há um dia em que nós nos levantaremos. O sol vai passar. As estrelas vão sumir, mas os filhos de Deus vão fulgir em grande glória. Isso é maravilhoso. E o texto fala que a criação está gemendo, clamando a Deus. Por favor, nós não aguardamos mais. Faça, revele os filhos de Deus. E não importa se você nessa vida é um crente fraco, pobre. Não importa se você nasceu, como eu disse, na escravidão ou nasceu num palácio. O vale de lágrimas vai ter fim. E nós vamos ressurgir em grande glória. Por isso, enquanto você andar por essa história, por isso, enquanto você anda por aqui vendo a criação gemendo, você tem que ter a consciência. O único jeito da criação parar de gemer é quando Deus revelar os salvos como eles serão. Naquele dia, o clamor da criação terminará. E nós nos assentaremos com Deus, com Cristo em tronos. E vamos reinar num universo, um novo universo, uma nova terra, uma nova criação. Grande expectativa é essa. Se a criação espera por isso, nós deveríamos ter um consolo nessas palavras. Enfim, nós estamos caminhando, e a cada dia que você caminha aqui, eu não quero deixar cada um de nós mais triste. Mas nós estamos perdendo. Nós nascemos e começamos a vida, ganhamos muitas coisas. Mas há um ponto nessa jornada, como eu falei, cada um tem o seu dia. Há um ponto nessa jornada que nós só começamos a perder. E é ladeira abaixo. Nós perdemos os pais. Você não quer, mas você perde os seus pais. Você perde os seus amigos. Quantos de vocês, quantos de nós têm amigos que já morreram? Perdemos. E à medida que os anos vão passando, neste vale de lágrimas, nós perdemos a saúde. Antigamente você podia jantar a hora que você quisesse. E agora, se você janta um certo horário, você passa a noite toda ali com refluxo, com problemas. Antes, se você tomar café ou não, você dormia como um bebê. Agora, se você tomar café, não sei que horário, você passa a noite em claro. Antes você fazia isso e aquilo, agora você levanta, daqui a pouco você está com dor nas costas, fala, meu Deus, eu nem sabia que tinha esse ossinho, está doendo. Não é assim?
De vez em quando acontece uma comemoração, uma reunião de família, alguém fala, vamos brincar de bola, e você vai na piscina, ou corre um pouquinho, à noite, está tudo latejando. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E quando você não entende que você está perdendo isso, é aí que você passa vergonha. Eu já vi pessoas que queriam fazer uma atividade esportiva, ou queriam dar uma pirueta para cair na piscina. O cérebro sabe como funciona, ele aprendeu. Desde jovem ele sabia, só bater ali e pular. Mas o corpo agora não tem mais o mesmo reflexo. Então a pessoa corre para dar a pirueta. E o que acontece? Ela vai ralando, cai dentro da piscina. Tragédia total. O domínio, as habilidades que as pessoas tinham. Agora as pessoas tropeçam sozinhas. Vão andar, tropeçam no chinelo. Já aconteceu isso com você? Você andava no escuro tranquilamente, agora parece que o seu dedo, o dedinho e a quina do pé tem um imã. Passou perto, ele se atrai. Meus irmãos, nós estamos perdendo. Enquanto você perde tudo isso, paz, amigos, saúde, esperança, você precisa ser consolado na certeza de que um dia nós nos levantaremos como Deus planejou e a criação parará de gemer. Até lá, tudo à sua volta vai ser um vale de lágrimas. O texto não para aí, o texto continua. Então, o primeiro gemido que você vê é o gemido da criação. Paulo, então, caminha e vamos ver, então, qual é o segundo gemido que aparece aí, ou o segundo gemidor. Olha o que acontece, verso 23. E não somente ela, Paulo diz, ou seja, não somente a criação, mas também nós. Não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Quem são esses nós a quem Paulo se refere? Paulo disse que a criação está gemendo, e agora ele diz, não somente ela, mas também nós. E para não ficar na dúvida, ele diz, nós, os que temos as primícias do Espírito. Ele está falando dos salvos, dos crentes. Ele diz que os crentes estão nessa vida gemendo. E o que são, como é que ele fala? Nós temos as primícias do Espírito. O que é primícias? Na nossa cultura isso não é muito claro, mas numa comunidade, numa cultura agrícola como eram os judeus, as primícias eram assim, alguém fazia uma plantação e em determinado momento surgiam os primeiros frutos. Daí que vem a ideia de primeiros, primícias. Apareciam lá pequenininhos, os frutos apareciam pequenos ali nas espigas, ou seja, qual fosse a plantação. E a partir das primícias, o agricultor olhava e falava, olha, a safra vai ser boa. Porque ele olhava aquelas primícias e ele via aquilo em miniatura, ia se desenvolver ainda, mas ele já via aquilo, o feixe carregado e falava, isso daqui vai dar muito certo. O resultado final, a partir das primícias, é maravilhoso. E o apóstolo Paulo diz que os crentes, nós estamos gemendo, mas nós já temos as primícias do Espírito. Toda conversão verdadeira vai fazer com que a pessoa que foi alvo dessa conversão produza na sua vida frutos. Em Gálatas, não vamos ver agora por causa do tempo, Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai falar sobre o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então todos os crentes, todos nós, produzimos em certa medida evidências de que fomos salvos. Deus não planta árvores apenas para que elas deem sombra. Deus chama os salvos para que eles deem fruto. De modo que é uma anomalia se você é um crente e você não produz nenhum fruto. Quando alguém se aproxima de você, ele não vê as primícias, ele não vê, mesmo que pequenos, indícios de que o Espírito Santo está produzindo na sua vida algo que só ele pode produzir. Não é uma produção mecânica, não é algo que você pode simular, as pessoas tentam enganar, mas o fruto verdadeiro, ele perdura. As pessoas se aproximam e falam assim, nossa, que bom, estou vendo na sua vida. De modo que a maneira mais fácil de você saber se você é um salvo é procurar na sua vida evidências reais, verdadeiras, de que há fruto na sua vida. Quando você descobrir isso, você então vai ser confirmado intimamente de quem você é.
Pastor Marcos Granconato conta uma história de um abacateiro. Ele disse que quando criança, o pai dele plantou um abacateiro. E ele falou, nós vivemos muito tempo naquela casa, crescemos naquela casa, e o abacateiro sempre esteve ali. Mas em todos os anos que ele viveu naquela casa, ele falou, nenhum de nós nunca comemos nenhum abacate. Aquele abacateiro nunca produziu nenhum abacate. E o senhor Fernando, bom italiano, querendo descobrir um jeito de produzir abacate, então ele chamou todos os especialistas possíveis para fazer com que o abacateiro desse. E punha remédio, e punha isso, e regava, e nada. Havia um momento, o pastor Marcos falou que ele levou até psicólogo para conversar com o abacateiro, para ver se o abacateiro produzia alguma coisa. Oraram, levantaram as mãos do abacateiro, repreenderam os demônios, será que é um demônio que não está deixando o abacate surgir? Tudo foi feito. Mas sabe o que aconteceu? Nunca surgiu nenhum abacate. O professor Carlos Osvaldo, já falecido em 2014, me contou que ele teve a mesma experiência com uma pitangueira. Ele falou, havia uma pitangueira no meu quintal, e eu fazia de tudo, mas ela não produzia pitangas. E eu fiz como meta da minha vida, o professor Carlos Osvaldo falou, fazer com que essa pitangueira produza pelo menos a primícia, pareça um fruto pequenininho. E ele fez de tudo. E nunca surgiu uma pitanga. E sabe de uma coisa? Eles, tanto o pastor Marcos como o pastor Carlos Osvaldo, desanimados com essas árvores, foram embora, mudaram de casa e abandonaram esse projeto. Mas há muitos crentes que passam a vida toda aqui, ou pelo menos se dizem crentes, e não têm um único fruto. Eles vêm à igreja, eles carregam Bíblia, eles têm um linguajar gospel, mas eles não produzem nada. Gente, isso é uma anomalia. Isso é uma tristeza, tanto investimento, o Filho de Deus vir ao mundo, morrer na cruz para salvar. E algumas pessoas deveriam reavaliar o seu cristianismo para descobrir, realmente sou ou não um salvo? Porque a palavra de Deus nos diz, pelos frutos os conhecereis. Sejam maus ou sejam bons, mas temos que produzir frutos. Crentes não foram chamados para ser bonsais. Sabe o que é um bonsai? Um bonsai, ele demanda muito tempo. Eu admiro as pessoas que lidam com isso. Eu acho bonito. Horas, tempos, vale alguns milhares em reais aí, dependendo da árvore e o tipo de corte que foi feito. Mas não importa o que você faça ali. Ela continua pequena e sem frutos. Há crentes que estão na igreja há décadas. E você chega a uma comunidade de bonsais. São lindos, ornamentais, maravilhosos. Mas você nunca se aproxima para comer. Demanda um tempo. Quem cuida de bonsais sabe o que é isso. É trabalhoso. E quantas vezes líderes, Deus, igrejas estão trabalhando, e o crente bonsai está lá. Ou o crente abacateiro que não produz, ou o crente da pitangueira que não dá. O que está acontecendo com a igreja? Paulo diz que nós estamos gemendo. E se nós estamos gemendo, precisamos entender então que deve existir um consolo. Se o consolo da criação que geme é a revelação, a manifestação, ou então a glorificação dos filhos de Deus, os crentes também estão gemendo. E o jeito, o consolo, para que isso termine, no meio desse vale de lágrimas, Deus oferece o consolo. O texto diz assim, e não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. E aí aparece então, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo diz que o consolo para o gemido dos crentes está na adoção. Agora, veja aqui, tome cuidado, porque quando nós falamos de adoção, existe um aspecto de adoção na Bíblia que já se cumpriu na vida dos crentes. Toda vez que você pensar em adoção, você deve pensar em duas palavras. Existe o direito e o desfrute. O direito é o papel, é a norma que diz, você é adotado.
E o desfrute é o estar na presença de quem o adotou. Paulo diz que no dia em que nós cremos, no dia em que você entregou a vida a Cristo, Deus então escriturou, dizendo, é meu filho. E nunca mais, não há como você deixar de ser filho. É filho para a eternidade. Mas o desfrutar dessa adoção ainda não aconteceu. E Paulo diz, até que o papai venha nos buscar, nós estamos chorando e gemendo. Os crentes gemem e a criação está gemendo. Pense nisso como no orfanato. Quando você pode imaginar um orfanato. O meu pai, quando trabalhava na prefeitura de São Paulo, muitas vezes ele tinha que levar pessoas e até documentos em orfanato. E ele dizia que era muito triste entrar no orfanato. Porque quando ele entrava no corredor, as crianças que estavam lá, elas corriam na direção dele, algumas pisavam no seu pé, seguravam na calça dele e diziam, pai! E elas começavam a chamar ele de pai. Qual era a expectativa daquelas crianças? A expectativa era, será que esse é o meu pai? Será que quando ele for embora, eu vou poder ir com ele? E meu pai dizia, é de cortar o coração. Porque por mais que eles me chamassem de pai, eu não podia levá-los embora. Porque eles não eram nem de direito e nem de desfrute, filhos. Eu e você somos filhos por direito. Mas a Bíblia diz que há um dia em que nós vamos desfrutar. Até lá, nós permanecemos nesse orfanato chamado terra. As regras dos orfanatos são ruins. No orfanato tem briga. Nós não gostamos das conversas. Há feridas. Há comida. Há frio. Nós estamos no orfanato. Enquanto estamos no orfanato, sabe qual é a expectativa de alguém que foi adotado? É de que o novo papai, venha buscar. Certa vez ouvi que o pior dia para uma criança no orfanato, o dia mais triste de uma criança que está no orfanato, sabe qual é? É o dia do aniversário. Isso mesmo. Quando é aniversário, o dia do aniversário da criança, a criança no orfanato é o dia mais triste para ela. Sabe por quê? Porque quanto mais idade ela tem, mais difícil se torna a possibilidade de que alguém a adote. Cada vez que alguém canta parabéns para você, a chance da adoção diminuiu. É muito triste estar no orfanato. Mas há uma diferença entre as pessoas que estão nesse orfanato e não foram adotadas legalmente, de nós, que fomos adotados legalmente. E estamos aguardando apenas que o portão se abra. E que o carro do nosso pai pare no portão e ele diga, filho, vamos para casa. E quando esse dia chegar, toda a tristeza do orfanato, toda a lembrança, toda a briga, tudo ficará para trás. O portão do orfanato se fechará nas suas costas. E nunca mais você retornará a ele. E deste dia em que o seu pai vier buscar você, por toda a eternidade você vai sentar à mesa dele e vai desfrutar do direito que foi conquistado na cruz. Meus irmãos, isto é motivo para fazer com que os crentes parem de gemer aqui. A criação geme, Paulo diz, seremos glorificados. Os crentes gemem, e o apóstolo Paulo então diz, tenhamos paciência. Olha como ele termina o versículo. Gememos no nosso íntimo, verso 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Vou repetir. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Paulo diz assim que quando você está vendo uma coisa, você não está esperando. Está diante de você. Mas quando você não vê algo, você aguarda pela fé. E se eu perguntar para você, você está aguardando o retorno de Cristo para nos buscar? Você vai dizer sim. Mas você já viu Cristo? Não. Você já viu os apóstolos? Não. Você viu Cristo realizar os milagres que a Bíblia narra? Não. Então por que você acredita nisso? Eu acredito nisso pela fé. Você acredita que ele veio, viveu, morreu, foi embora? Acredito. E você também acredita que ele vem buscar você? Acredito.
Então é pela esperança que nós permanecemos nesse vale de lágrimas. Gemendo sim, mas cheios de esperança. Olha como o apóstolo Paulo termina. Mas se esperamos, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo diz que a nossa espera deve ser paciente. E aí a dificuldade para nós, esperar já é um desafio. Esperar com paciência é mais ainda. Mas Paulo diz, não deixe que as lágrimas, não deixe que o gemido, o seu e o dos seus irmãos à sua volta, ofusquem a certeza de que em breve o carro do papai para na porta para te buscar. Mesmo que você esteja chorando quando ele chegar, ele vai levar você. Seja paciente, ele virá. A criação geme, sujeita à vaidade. Seremos glorificados. É o consolo que Deus dá a esse gemido. O segundo gemido, os crentes gemem. Tenhamos paciência. Esperemos pacientemente. Esse é o consolo que Deus dá. E o último gemido desse texto aparece no versículo 26. O verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Paulo diz que enquanto estamos nesse vale de lágrimas, enquanto estamos chorando, caminhando nessa vida, e eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo muitas vezes, há fases, há momentos da vida que você vai orar e você não sabe o que falar. Você fala, Senhor, eu não sei o que dizer. A minha dor é tão grande que eu só choro. Senhor, estou num lugar escuro. Quantos crentes oram assim? E falam, Deus, eu não tenho palavras. Simplesmente eu quero ficar aqui na sua presença, porque a minha mente não consegue, ela está tão perturbada, tão conturbada, que eu não tenho palavras para administrar, para construir uma oração. E é nessas horas em que nós estamos num lugar conturbado, com medo, os pensamentos, tudo confuso, estamos com medo do que vai acontecer. E este momento que nós vivemos é um momento que nós poderíamos encaixar isso perfeitamente. Senhor, eu estou com medo, eu não sei. Esse vírus vai me tocar? Esse vírus vai levar alguém da minha família? Senhor, essa vacina vai resolver ou vai ser um paliativo, vai surgir outra coisa? Medo, e as pessoas não sabem mais como orar. Eu oro para que surja uma cura miraculosa. Eu oro para que os políticos mudem. Senhor, eu não sei como me portar. E nessas horas, quando nós não sabemos, a Bíblia diz que Deus oferece um novo consolo. E o texto termina dizendo assim: o Espírito semelhantemente ao quê? Ao gemido da criação e ao gemido dos crentes. O texto fala: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar quando convém. Mas o Espírito, como convém, da forma correta, é isso que ele quer dizer. Desculpe, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, olha a palavra que aparece aí, com gemidos. Então você tem o terceiro gemido desse texto, que é o Espírito Santo que geme. E o texto diz assim, que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a nossa angústia. Tem pessoas que acham que nós precisamos falar algo para Deus. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, não dá para desdobrar aqui, mas Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vão para os vossos quartos, fecha a porta. E aí aparece uma expressão interessante, porque ele poderia dizer, e o vosso Pai que te ouve em secreto responderá. Mas ele não usa a palavrinha ouve, ele diz, e o teu Pai que te vê em secreto. Mas e quando você vai para o quarto e fecha a porta para orar, você presume que você vai ser ouvido. E Jesus fala que você está sendo visto. Fecha a porta e o teu Pai que te vê. E ele logo vai dizer, não presuma que pelo muito falar, você vai ser ouvido. Porque o vosso Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então quando eu vou adiante de Deus e falo, Senhor, eu não tenho palavras, o Espírito Santo olha, vê a minha angústia, vê o meu desespero, vê o meu chorar nas madrugadas. E o que ele faz?
ele também começa a gemer. É isso que Deus está falando. Diante do Pai, do Criador. E ele fala que esse gemido é um gemido inexprimível. Alguns podem pensar assim, mas se é inexprimível, no dicionário significa aquilo que não pode ser exprimido, é indizível, aquilo que não dá para ser expressado. Algo cuja intensidade pode ultrapassar qualquer possibilidade de expressão. Em resumo, algo que é indescritível, não dá para ser descrito. E o texto diz que o Espírito Santo geme diante de Deus de uma forma que o meu intelecto, não há palavras que poderiam produzir aquilo. E você pensa assim, mas se o Espírito Santo está gemendo e é inexprimível, como Deus vai entender? Se o que ele está fazendo é algo que não dá nem para ser dito, como Deus vai entender? Olha o versículo 27. Paulo termina assim. O gemido do Espírito Santo é inexprimível. Mas aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então o Espírito Santo não precisa falar. Porque o Pai sabe o que está na mente dele. E ele fala assim, porque segundo a sua vontade. Porque segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede pelos santos. Meus queridos, eu preciso terminar aqui. 3 gemidos. A criação está gemendo, sujeita à vaidade. Quando isso termina? Quando os crentes foram glorificados. Os crentes estão gemendo, chorando, perdendo dia a dia saúde, familiares, amigos. O choro é real, o vale é verdadeiro. Mas, Paulo diz, tenhamos paciência. Nós vamos ser adotados. Em breve, o nosso Pai vem nos buscar. E quando você, nesse mundo de trevas, nesse vale de choro, chorar e não sabendo o que dizer, lembre-se, o Espírito Santo está gemendo por você. E com isso, o consolo que vem disso é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Quando você chora, quando as palavras não vêm, o Espírito Santo intervém e ele intercede como convém. Grande privilégio. Ele nos auxilia, nos livra, nos liberta. Louvado seja o Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava prestes a morrer, ele estava preso numa masmorra, no cárcere Mamertino, em Roma. Um lugar frio, com esgoto. Pessoas que morriam naquele cárcere não eram retiradas, várias delas ficavam ali em estado de putrefação. Ratos, todo tipo de... Imagina um lugar pútrido. Paulo estava lá dentro, sozinho com frio. Em uma das suas cartas, Paulo diz, estou sozinho, todos me abandonaram. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não seja colocado em conta dessas pessoas. Mas Deus está comigo, Deus não me deixou. Então quando você passa por um vale sombrio, quando à sua volta há morte e desespero, quando você perdeu a esperança nesta vida, e você gemer, lembre-se disso, a criação também geme. Os outros crentes deste mundo também gemem. E o Espírito Santo geme por cada um de nós. Nós nunca estaremos sós. Vamos orar. Olha para a sua vida por um instante. E eu gostaria que honestamente você diante de Deus identificasse o que é que tem feito você chorar? O que é que tem produzido, o que é que tem aumentado o seu gemido diante de Deus? É a saúde que você está perdendo que faz com que você esteja gemendo dia a dia, triste, desanimado? São as crises conjugais? É a insegurança a respeito do futuro? É o medo dessa doença tão terrível que nos assola? O que é que faz com que as suas lágrimas rolem pelo seu rosto na madrugada, de dia? O que é que tem feito você perder a paz, a alegria, a esperança?
O texto dessa noite deixa bem claro: nós ainda não estamos no céu. Aqui não é o céu. Nós estamos rumando para lá, mas aqui não é o céu. Aqui é um vale de dor e de lágrimas, escuro e frio. E nós não somos os únicos a gemer. Todo o universo está clamando desesperadamente, aguardando pela manifestação dos crentes. O reino animal não aguenta mais. O reino vegetal, o clima, tudo à nossa volta está clamando, gemendo, pedindo a Deus para que finalmente Ele revele a glória dos filhos de Deus e tudo isso fique para trás. Lembre-se que há muitos crentes perto da nossa igreja e longe, mundo afora, que nessa noite estão gemendo de dor, de medo, angustiados, pedindo: Senhor, livra-nos, papai, venha nos buscar. O orfanato deste mundo é frio e cruel, somos perseguidos, mas a palavra de Deus nos diz: tenha paciência, Ele não esqueceu, Ele virá. E lembre-se, você nunca está só. Nenhuma gota de lágrima sai do seu olho sem que Deus se compadeça. O Espírito Santo tem intercedido desde o início da igreja, e até que o Pai venha nos buscar, Ele vai interceder por nós. Você nunca está sozinho. Levante-se e ande. Esse vale tem fim, ele termina um dia. Essa doença vai passar. Esse medo vai ficar para trás. Em 2000 anos de história, nenhuma doença destruiu a igreja. Em 2000 anos de história, nenhum poder deste mundo ou das trevas pôde prevalecer. A igreja continuará vitoriosa. Louvado seja Deus, que cuida da sua igreja, até o dia em que Ele vem nos buscar. Obrigado, Senhor. Fortalece a sua igreja. Recolhe o nosso choro. Se andarmos chorando, que seja, mas vamos rumar para o fim desse vale, na certeza que nós não estamos sós. Muito obrigado. Quando o Senhor fizer chamada, nós estaremos lá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto cantando essa bela canção. Um dia o choro vai terminar. O Senhor vai nos chamar nominalmente. Quando a trombeta tocar, que dia glorioso. Nunca mais voltaremos ao orfanato. Não haverá mais choro, nem tristeza.